Pessoal, uma boa noite a todos. Queria dar os parabéns para todos que estão aqui, né? Até teve uma chuvinha aí, não foi o tanto que a gente queria. Eu acho que se o Parque do Povo produzisse... Bom, mas ia ser o problema do Pantanal, né? Ia ter que tirar o gado, né? Porque só chove no Parque do Povo, né? Então, mas com uma chuva sempre ela é bem-vinda, né? Então, eu queria dar os parabéns a todos que estão aqui. É sempre importante a gente estar conversando sobre a nossa atividade aí, que é a pecuária, né? Queria agradecer os apoiadores do café, a Soesp, a Coima, a Premix, a Cicobi Credivale, Raposo Pneus, Raça Forte, Liane Veículos, De Carvalho John Deere, Boitel Chaparral, Leilo Sul, Massari, Única Fértil, né? A única que é representando a Massari, Bolos da D, GPB e a João Menezes e Associados. Eu queria, antes de começar a falar, queria chamar o Leonardo aqui para dar um recado para vocês, nosso último palestrante de dezembro, né? Então vocês, a maioria já conhece ele, trabalha na Cicobi Credivale, então ele vai dar um recado importante para vocês. Mais reforçar, o João mandou um convite no grupo, né? Nós vamos ter um evento quinta-feira, aqui na agência mesmo, no estacionamento, tá? Lá nós vamos falar dos nossos recursos, principalmente para a compra de maquinário. Nós recebemos alguns com juros de 8%, 12,5%, então lá nós vamos mostrar certinho. Vamos falar também do protrator, vou fazer a simulação lá para todos, onde tem um rebate, né, onde os juros ele diminui bem, tá? As concessionárias de tratores também vão estar lá. E nós vamos começar às 6 horas, às 7 horas começam as palestras. Mas coisas simples, ter um churrasquinho e mais mostrar mesmo sobre a Credivale o que nós temos de recurso, que nós viemos bem forte para o agro. Até recurso de reforma de pastagem também nós recebemos, um juros de 8,5%, que é uma novidade que nós não tivemos. E fica o convite para vocês. O João mandou, tem um link, quem puder, quem for participar, pudesse se inscrever, só mais para controle nosso mesmo, tá bom? Agradeço. Você falou onde que vai ser? Qual é a sua? Vai ser aqui no Cicobi Credivale, em frente a Real Parafuso. Tem o... Aqui onde aquela gente está fechada para reforma aí? Isso, a matriz está ali, né? Então nós estamos todos trabalhando ali, mas tem um estacionamento lá. Lateral do lado ali. Isso. Vai ser ali. Vai ser ali. Tá. Uma coisa simples, com os parceiros das concessionárias, tá? Vocês já poderem até conversar lá com o pessoal, né? Dá para simular na hora, para vocês terem noção, saber certinho o valor da parcela que vai ocorrer durante o período. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, não sei aqui se a minha pilha aqui vai dar certo, hein? Ih, tá acabando a pilha. Pessoal, nós vamos conversar um pouquinho, tá virando até meio praxe, né? Já é a segunda vez que a gente faz isso. Na primeira reunião do ano, conversar um pouco sobre as perspectivas que o grupo tem para a pecuária naquele ano, né? Então, nós vamos apresentar alguns dados para vocês e depois, no final, a gente vai abrir a discussão para que cada um coloque a sua opinião e a gente possa... às vezes, a estratégia de um é melhor do que a que eu estou pensando para a minha propriedade, né? Então... é importante aí no final essa troca de experiência, o diálogo, né? Se eu fosse fazer essa apresentação há 15 dias atrás, eu diria que eu estava otimista moderado. Agora hoje eu estou otimista com o pé atrás, né? Porque o negócio semana passada foi tão, assim, todo dia subindo o preço do boi, uma loucura, até o pecuarista pensando... e não vender, né, com medo de vender por um preço e subir, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns fatores que interferem nessa formação de preço, né? Então é isso que a gente vai fazer. Mas
Além disso, a gente queria também deixar uma lembrança que não é só, ninguém consegue acertar o olho da mosca azul. A gente tem que dar um tiro na direção certa, mas você conseguir acertar o preço, o melhor preço, é coisa muito difícil. Então, o que a gente vai tentar conversar com vocês hoje aqui é sobre, assim, como montar uma estratégia para, se não acertar o máximo, errar o mínimo possível. Então, a gente sempre fala, né, do nosso exemplo aqui, da pecuária, né? Então, a gente tem o nosso pecuarista tradicional lá, o seu Geraldo, que apesar dele conhecer muito de pecuária, conhecer as relações de troca, saber comprar boi, saber mudar de pasto, tudo, ele faz tudo pela cabeça dele, né? Ele é aquele jeitão dele, fala assim, ó, eu faço do meu jeito, sempre deu certo, e então eu vou tentando dessa maneira aí. Esse produtor tradicional, ele tem, vamos dizer assim, ele erra menos, mas quando acerta ganha pouco, porque ele trabalha com um índice de produtividade baixo. Então ele produz pouco, mesmo ganhando bastante, e como ele tem poucos animais por área, ele acaba, não só animais por áreas, como eficiência de engorda baixa, ele acaba produzindo pouco por área e a rentabilidade por área acaba não sendo tão interessante, né? O seu Geraldo, ele tem 2 filhos. O Alfredo, que trabalha junto com ele, toca a fazenda do mesmo jeito que ele, faz as coisas conforme o pai sempre fez. E ele tem um filho, Sérgio, que saiu da propriedade, foi trabalhar na cidade, se deu bem no mercado imobiliário, conseguiu fazer um patrimônio considerável, e ele sempre tentava levar as ideias que deu certo na atividade empresarial dele para o pai. Falou assim, ó, vamos fazer uma gestão mais moderna, analisa os dados que você tem, vamos fazer um planejamento para você melhorar a sua atividade. Mas o seu Geraldo não, ele sempre fazia as coisas do jeito dele e não mudava. Só que a esposa do seu Geraldo faleceu e o seu Geraldo dividiu a propriedade, a parte que era da mãe, dividiu com os filhos. O Alfredo ficou com a parte dele e geriu essa propriedade da mesma forma que o pai, que era com quem ele tinha aprendido a trabalhar. O Sérgio contratou um consultor, o seu Carlos, e falou assim, olha, eu entendo de gestão, mas eu quero que você me ajude a cuidar da propriedade aqui, a parte de pecuária, quero que você me ajude a fazer um planejamento para os próximos anos. E o que o Carlos falou para ele? Olha, a primeira coisa que você precisa entender é o momento que a pecuária está passando hoje. Nós estamos numa situação de encruzilhada. A pecuária está avançando a produtividade ano a ano. Cada ano nós estamos ficando, em média, 2,5% mais eficiente. Então hoje temos propriedades que usam um nível de tecnologia muito alto e propriedades que ainda continuam da forma tradicional. Não é que uma é melhor que a outra. Qual é a melhor? A melhor é a que ganha dinheiro. Mas o que é importante é a gente usar essas ferramentas que estão aí à nossa disposição para a gente ir melhorando a produtividade e a rentabilidade da atividade. E foi isso que o Carlos tentou explicar para o Sérgio, né? A pecuária brasileira, ela está passando um momento extremamente interessante, né? De grande elevação da produtividade. Nos últimos 30 anos, a carcaça, o peso médio dos animais na propriedade, ele diminuiu quase 100 quilos. Por que ele diminuiu 100 quilos? Porque os produtores estão investindo em tecnologia,
estão trabalhando com animais mais jovens e mais eficientes. Então, com isso, a idade média dos animais na propriedade diminuiu, então acaba sendo animais mais leves. Mas mesmo trabalhando com animais mais leves, o peso médio de carcaça ele tem aumentado ao longo dos anos. Então, o que está acontecendo com a pecuária brasileira? Ela está melhorando a eficiência, trabalhando com animais mais jovens e eficientes e abatendo animais mais pesados, ou seja, produzindo mais carne por unidade por animal, né? Então a gente está cada vez mais melhorando a eficiência. Uma das principais causas disso é a suplementação, o confinamento, o semi-confinamento, o TIP e a suplementação a pasto. Hoje, mais ou menos, metade dos animais que vão para o abate comeram concentrado, ou no confinamento ou no pasto. Então, a gente hoje está investindo muito na alimentação, e isso tem reduzido a idade de abate e tem melhorado a qualidade da carcaça, o peso da carcaça lá no fim. Com isso, o Brasil se tornou um grande exportador de carne, mas não um grande qualquer, ele se tornou o maior exportador de carne. E o ano passado, nós exportamos o dobro, mais do dobro do segundo colocado, que é a Austrália, que é tido como um grande, eu lembro que teve uma época que a gente competia com a Austrália para ver quem produzia mais carne, e hoje o Brasil produz mais do dobro da Austrália, produz quase 3 vezes mais que a Índia. Teve um ano que a Índia foi o maior exportador de carne do mundo, lá eles exportam muita carne de búfalo. E hoje nós somos muito maiores que outros grandes exportadores, como Estados Unidos, que hoje virou cliente nosso, e a Argentina, que também, em janeiro, importou carne brasileira a mais do que o que eles estão acostumados a importar. Mas a Argentina é um caso meio diferente, né? Eles importam a carne nossa para consumir internamente e exportam a carne dele por um valor agregado maior. Então o Brasil hoje, ele não passa mais despercebido, né? Nós somos o maior exportador de carne do mundo. E o ano passado também passamos os Estados Unidos em produção de carne. Então hoje o Brasil é o maior exportador de carne e o maior produtor de carne do mundo. Então nós estamos agora. Como nós conseguimos isso? O Brasil já foi importador de carne. Quem tem cabelo branco aí como eu lembra da carne de Chernobyl, né? Nós importamos carne radioativa. Vocês verem, e hoje não, hoje nós somos E como que a gente conseguiu isso? Melhorando a eficiência da pecuária. Então a pecuária média, ela evoluiu muito. Então a gente tem conseguido grandes ganhos de produtividade, isso tornou. E uma outra coisa importante, que é sempre bom, principalmente quando a gente conversa com leigo, né, com pessoas que costumam atacar a pecuária. Eu estava vendo um dado da Tenagro, para cada R$1 de venda de bovinos para abate, outros R$5 circulam na economia. Então imaginem quanto de dinheiro não circula no Brasil porque existe atividade pecuária. Então, tem gente, principalmente que tem uma cultura urbana, né, que gosta de criticar a pecuária, mas não enxerga que além da gente produzir um dos melhores alimentos que existe, a gente ainda movimenta muito a economia, o valor que gira na economia é muito grande, né? Então a pecuária é uma atividade que movimenta muito a economia, mas sempre tem um lado ruim, né? Os custos da pecuária sobem mais do que o preço que o produtor recebe. Então, nesse período aqui, de 94, né, do início do Plano Real até janeiro de 2026, os custos subiram 2.245%, enquanto o preço que o produtor recebe
subiu só 1.275. O que isso significa? Significa que a margem apertou. Então, aquele produtor que antes vendia 100 boi gordo para viver, hoje ele tem que vender 120, 150, dependendo do jeito que ele vivia. Então, a margem está... E como você convive com margem baixa? Melhorando a produtividade, melhorando o custo. E para as indústrias também subiu menos do que os custos do pecuarista, mas remunerou melhor, e o consumidor não foi beneficiado por isso, por esse achatamento do preço da carne. Ele está pagando mais caro do que o pecuarista recebe. Então, uma fatia aí do que o pecuarista ganhava foi para a indústria e principalmente para o varejo. Então, o que resta ao pecuarista? Melhorar a eficiência, né? Além disso, a gente tem algumas fases que podem prejudicar. Por exemplo, no caso aqui, ó, da recria engorda, a expectativa para 2026 é de um achatamento maior ainda da margem. Quanto maior a produtividade, maior a sua margem. Só que, como a reposição subiu muito mais que o boi, para aquele produtor que trabalha com recria e engorda, as perspectivas para 2026 é de um achatamento da margem. Por quê? Porque o principal custo, a reposição, subiu. Havia uma expectativa aí também de subir o preço do milho, subir soja, mas infelizmente para o agricultor e felizmente para o pecuarista isso não aconteceu. Só que isso é bom, mas também tem um viés ruim, porque quando o milho e a soja não sobem, fica mais barato para o produtor de frango e suíno produzir a carne deles, que é uma carne extremamente competitiva e que substitui, não em sabor, mas substitui na cesta básica do consumidor a carne bovina. Então, se ficar muito barato o frango, muito barato o suíno, isso pode afetar o consumo de carne. Então, uma coisa que a gente queria conversar hoje aqui é entender um pouquinho como a maioria aqui já conhece, né, o ciclo da pecuária, mas como a gente usar o ciclo da pecuária a nosso favor. A gente tem que montar uma estratégia, por isso que o Sérgio gosta de planejamento. A gente tem que montar uma estratégia para otimizar a produção de acordo com as fases do ciclo. Montar uma estratégia de redução do ciclo. Quem acompanha lá o grupo Mais Arrobas, lá a gente coloca toda semana a margem que o produtor consegue em função do desembolso mensal, em função do tempo que o animal fica na propriedade e em função do valor da arroba. Então isso aí influencia muito como o produtor gerencia os seus custos, vai determinar se ele, por exemplo, um animal que ele demora muito tempo para sair da propriedade, mas o custo do desembolso mensal é baixo, às vezes ele pode ainda ter uma certa rentabilidade. Mas um animal que demora para sair da propriedade e o desembolso mensal é alto, com certeza o produtor pode ter prejuízo. Então, o produtor tem que saber administrar bem esses custos aqui, né? E melhorar a rentabilidade. Ele conseguir comprar, vender, principalmente animais e insumos, né, no momento mais correto. Então, isso e a gestão da propriedade, né? Como que funciona o ciclo? A maioria aqui já conhece, mas só para dar uma recapitulada, para vocês entenderem depois o pensamento lá na frente. A gente tem uma fase de baixa. Nessa fase de baixa, há uma redução do rebanho. Por quê? O preço do bezerro está muito ruim, ou por problema de caixa,
ou porque o produtor desanima com a atividade, ele vende mais matrizes do que deveria, e com isso ocorre uma redução do rebanho. Esse abate de fêmeas já é uma fase de baixa, porque o rebanho está grande. Aumenta a oferta de cabeças no frigorífico, derruba mais ainda o preço do boi. Com isso, diminui a produção de bezerros, né? Até eu dei uma olhada nos dados, né? Começou a aumentar o abate de fêmeas em 2023, 2025, eu até tenho o gráfico, eu vou mostrar para vocês, aumentou muito o abate de fêmeas. Aí começa, abate muita fêmea, diminui os bezerros, aumenta o preço do bezerro. O ano passado foi um ano que o preço do bezerro subiu bastante, né? Esse ano começou meio andando de lado, mas já subiu bem semana passada. E aí, quando o bezerro melhora de preço, a gente inverte o ciclo, né? Começa a haver uma retenção de fêmeas. Então, o produtor começa a reter fêmeas. Por quê? Porque o bezerro está valendo, é mais vantajoso você vender o bezerro do que vender a vaca, e ele aumenta a produção de vacas. Como ele está diminuindo o abate de fêmeas, e faltou bezerro porque eles não nasceram, o preço do boi acaba subindo. Então a gente tem um aumento do preço do boi. Então, assim, botei até uma interrogação ali. Se alguém falar que eu disse, eu desminto. Mas nós estamos entrando no ciclo de alta, né? Então, esse 2025 até a 2027, provavelmente é o período que vai haver uma recuperação do valor da arroba, e aí a gente vai conseguir melhorar bastante a atividade. Então nós vamos, o bezerro está valendo, o boi está valendo, há investimento na atividade, e aí há uma expansão do rebanho. Então a gente tem um aumento da produção, um aumento da oferta, e aí o que vai acontecer é que o preço do bezerro cai, e aí nós vamos ter um novo ciclo de baixa. Então, o que a gente queria discutir hoje aqui, que depois vocês dessem a opinião no final, é quais as estratégias que a gente pode usar para se beneficiar dessas variações que ocorrem no ciclo. Eu, por exemplo, falo sempre, pessoal que a gente trabalha aqui nos períodos de alta, para aquele produtor que trabalha com cria, é um momento dele diminuir um pouco a pressão de seleção, né? Porque hoje em dia, se a gente quiser ter um rebanho de matrizes de qualidade, o produtor não pode ter dó de vaca ruim. Então ele tem que selecionar, primeiro o critério é prenhez, depois habilidade materna, mas aí ele vai adicionando outros critérios, vaca brava, vaca que tem produz pouco bezerro, a vaca ideal é a que produz mais quilo de bezerro por quilo de vaca, e aí você vai aumentando a pressão de seleção. Então, nos períodos que o bezerro está valendo muito, se você tiver uma pressão de seleção muito alta, o que vai acontecer? Você vai descartar muita vaca e vai produzir menos bezerro. Então, nesse período, tem um pouco mais de tolerância. Não estou dizendo para segurar vaca ruim, vaca que não emprenha. Eu estou falando assim, que a pressão de seleção pode ser um pouquinho mais leniente, já que o bezerro está valorizado. E para quem trabalha com recria e engorda, é a hora de fazer investimento. Você vai adubar um pasto, você vai gastar menos arrobas para comprar o adubo, menos cabeças. Você vai trocar um equipamento, um vagão, algum investimento que você vai fazer na propriedade, você vai gastar menos arroba e menos boi para fazer aquele investimento. Então, nesse período de alta, uma das estratégias é você melhorar a sua propriedade. É você fazer com que a sua propriedade tenha uma capacidade de suporte, de manejo melhor para a fase seguinte, que é o período de baixa. Quando o período de baixa, o que o produtor de cria deve fazer? Ele deve aumentar a pressão de seleção.
Ele seleciona toda vaca velha, vaca que não tem habilidade materna, vaca que desmama bezerro leve, vaca que produz poucos quilos por bezerro, ele vai eliminando do rebanho. Ele aproveita esse momento que a vaca não está valendo nada e ele faz uma seleção do gado e fica só com as vacas novas e melhores. Novilhas, né, vacas animais mais jovens, e aí ele seleciona o rebanho. E esse momento é a hora de quem trabalha com recria e engorda crescer, porque você vende um boi gordo, você vai comprar 2 bezerros, 2,5, dependendo do tipo de gado que você trabalha, do peso que você abate, mas a reposição é muito melhor nesse período. Então essa é a hora de crescer. Então aqui você investe em tecnologia, em infraestrutura, e aqui você investe em gado, porque a hora que o preço subir, você aumentou o estoque de arroba da sua propriedade e você vai pegar toda a valorização do ciclo de alta. Então é uma estratégia, né, que pode ser empregada. Olha o que aconteceu aqui, ó, 2021, ó, o preço estava ótimo, o abate de fêmeas caiu lá embaixo. Aí o bezerro começou a ficar ruim de preço, ó, olha o que aconteceu com o abate de fêmeas. E o abate de novilhas também aumentou. Uma coisa interessante, eu só estou vendo um desses, vamos dizer assim, pesquisadores da pecuária, que está batendo muito nesse martelo, né? Batendo muito nessa questão. O Maurício Nogueira, ele fala muito isso. Quem estava acostumado com os números da pecuária de 30 anos atrás, 20 anos atrás, os números hoje são diferentes. Há 20, 30 anos atrás, a média de prenhez do rebanho brasileiro era 60%. Hoje aumentou muito, porque eu não sei aqui quem trabalha com cria, mas eu duvido alguém que tenha uma propriedade de cria que tem 60% de prenhez. Hoje é 70%, 80%, o pessoal faz ETF aí, consegue mais de 80%. Então vejam bem, a eficiência da cria melhorou muito. A engorda, a recria e engorda não precisa nem falar, a gente abatia boi com 5, 6 anos, hoje a gente abate boi de 18 a 30 meses, assim, é o mais comum. Então, diminuiu muito a idade de abate. Mas, o que essa eficiência fez? Fez com que aquele produtor que produz animais, que tem cria, produzisse mais animais por vaca. Então, um rebanho, hoje, ele tem mais fêmeas sobrando do que tinha antigamente. Às vezes, o produtor que tem uma taxa de prenhez muito baixa, ele às vezes não produz fêmeas suficiente nem para repor o rebanho dele. Só que hoje, como a taxa de prenhez está alta, sobra muitas novilhas para cobrir e ainda sobra a novilha que ele tem que vender, porque ele já repôs as fêmeas que não reproduziram, que não têm habilidade materna. Então, o que aconteceu? Aumentou o abate de novilhas, virou uma atividade. Além disso, se criou um mercado, tanto para exportação como mercado interno, de compra de novilhas. Então tem uma procura, tem muita gente que está se especializando na recria e engorda de fêmeas. Então também é uma atividade que tem crescido bastante, e isso é possível graças a essa eficiência que a pecuária conseguiu. A gente está percebendo que há uma certa retenção de fêmeas, porque no final do ano passado, ó, já diminuiu, havia diminuído um pouco, tem um dado aí mascarando um pouco esse número, que é o início da estação de monta, né? Ninguém descarta a vaca no início da estação de monta. Mas, olha só, 2025, apesar de ter batido recordes de abate de fêmeas, diminuiu
o abate de fêmeas na pré-estação de monta. Isso significa o quê? Que o produtor já começou a segurar as fêmeas para aumentar a produção de bezerro. Esse outro dado aqui, que eu coloco lá uma vez por semana no grupo Mais Arrombas, é sobre o deságio da vaca em relação ao boi. Ele não é um número preciso, a correlação é em torno de 30%, mas o que ele mostra? Ele mostra o seguinte: se tem muita vaca ofertada, o que acontece? O deságio da vaca em relação ao boi é maior. Então tem mais gente querendo vender vaca, o preço da vaca cai, então em relação ao boi o deságio aumenta. Ou então quando vaca está muito ofertada, o deságio é maior. Olha aqui o deságio em 2024, era maior do que ele é hoje. Por quê? Porque tem menos gente ofertando fêmeas para o abate, então o deságio da vaca diminuiu, e é uma tendência de baixa aqui. Então isso é um indicativo da retenção de fêmeas que está ocorrendo. Esse número aí é um número assim, que eu achei lá, o pessoal estima que vai diminuir 18% a oferta de bezerros esse ano. Então, ou seja, bem característico mesmo do ciclo da época de retenção de gado, né? E isso está refletido nos preços, né? Então, o preço do bezerro está subindo, e hoje, dia 3, né, foi o último dado que eu publiquei lá no grupo Mais Arrombas, já estava R$15 por quilo de peso vivo, certo? Então o preço do bezerro está subindo. Então o que isso acontece? Diminui a margem. Então, por exemplo, você compra um bezerro, coloca lá no pasto. Durante o período que ele fica na sua propriedade, ele tem que pagar o ágio, porque a arroba do bezerro é maior do que a arroba do boi. Você vai vender, quando esse bezerro virar boi, você vai vender ele como boi, e esse dinheiro, esse ágio que você pagou nele, você perdeu. Então você, durante o período que você está recriando ele, você tem que amortizar esse ágio. Então, se o animal fica muito tempo na propriedade, ele amortiza melhor o ágio. Mas, se ele fica muito tempo, você tem mais desembolso mensal. Então, cada proprietário tem que achar lá qual que é o ponto de equilíbrio para a sua condição. Hoje, como as margens estão diminuindo, o ideal é quanto antes o animal sair da propriedade, melhor, né? Aí você consegue equilibrar a sua margem, né? E além de estar caro, a tendência é de subir. Então, é difícil dizer, né, qual vai ser o preço que vai chegar, mas se você analisar o preço do bezerro dos últimos 2 anos, a tendência por enquanto ainda é de subir. Então, para quem trabalha com recria e engorda, é uma situação de apertar a margem, né? Então existe uma equação que momentaneamente, por isso que eu falei que hoje a minha previsão é otimista com o pé atrás, né? A equação hoje ela está muito favorável. Há vamos dizer assim, uma estimativa de que em 2026, por causa da retenção de fêmeas e um pouco de boi que já está faltando, vai ter uma menor oferta de gado e o Brasil vai produzir menos carne. Então existe uma estimativa disso. Existe uma certa estimativa, meio assim, quase certeira, que que a exportação continua positiva, aumentar. Mas tem o problema da China. A salvaguarda
da China, ela vai ser um problema muito sério. Depois eu vou mostrar um dado para vocês aqui da exportação. Mas a partir de agosto, julho, agosto, por quê? Porque até lá nós estamos dentro da cota. Quando chegar julho, agosto, nós vamos ter vendido toda a carne que está dentro da cota, e é o extra cota que tem 50% de sobretaxa. Aí começa a complicar a exportação para a China, e isso pode afetar o preço. Mas até lá está acontecendo o contrário. A China está comprando mais e pagando mais. Em janeiro foi assim. E você falou que tem uma previsão de venda 18% a menos de quem que divulgou isso de oferta de esse ano? Não, eu procurei esse dado aí, eu achei o dado lá, mas assim, o cara citando. Que é mas, bem alto, né? É bem alto. Mas é que matou muita vaca. Eu não sei, eu tentei pesquisar, procurar a fonte, mas eu não achei a fonte. Mas é uma estimativa que o pessoal tem de diminuição de bezerro. Então o negócio assim, todo mundo, quem vai comprar já está sentindo na pele que está faltando, se é 18, se é 15, se é 10, mas está o preço subiu isso, né? Então, e tem uma coisa aqui, que isso aí é meio complicado, mas que é a questão da demanda interna. A demanda externa, até os indicativos até agora é que a gente vai continuar exportando bastante, e até cumprir a cota da China, a gente vai tudo bem. Mas tem a questão do mercado interno, que é o nosso consumidor aí de 70% da carne. A gente tem que confiar nas estatísticas que tem, né, do IBGE. O IBGE fala que a renda média do brasileiro aumentou. Eu não queria falar isso, né? Mas nós vamos ter um teste essa semana. Eu estava vendo, sexta-feira o boi casado subiu. Se essa semana cair, é porque o mercado não aceitou esses preços maiores. Mas se o preço do boi casado continuar, subiu para R$ 23,50, se continuar firme, pode ser que o mercado vai aceitar esse preço e a gente vai conseguir. Aí tem Copa do Mundo, que é muito concentrado, mais cortes nobres, mas há um aumento de demanda. Depois eu vou mostrar uns dados aqui. Também estimativa do pessoal que vende carne Angus. Então, há se a gente tem menor oferta, demanda igual ou crescendo, há uma expectativa de que possa haver uma valorização do boi gordo em 2026. Quais são os fatores que poderiam ajudar isso? Nós estamos numa virada de ciclo e isso reduz a oferta, diminui vaca e falta bezerro para virar boi. Então, é um ponto positivo. As exportações ainda estão muito altas. A gente está vendendo bastante. Janeiro foi um mês muito bom em relação a janeiro do ano passado. Eu acho que foi 14% maior. E essa questão da retenção de fêmeas, né? Bezerro valorizado, há uma maior retenção de fêmeas, então a gente consegue melhorar. Mas tem os fatores que podem prejudicar isso. Se a carne bovina subir muito e as demais carnes não subirem tanto, o consumidor de baixa renda vai migrar para carnes mais baratas, para outras proteínas mais baratas, né? E ele prefere a carne de boi.
mas a que ele consegue comprar é de frango ou suíno, então pode eu estava vendo lá, todo dia eu desanimo, né? Eu olho lá a relação de troca de arroba de boi para quilo de frango ou quilo de suíno, está aumentando todo dia, ou seja, cada dia com uma arroba de boi você compra mais frango ou mais suíno. É um pouquinho que está aumentando todo dia, mas todo dia está aumentando. Isso quando o consumidor chega lá no mercado... Aumentando porque não tem boi. Não, está aumentando porque o preço do boi subiu, porque não tem boi, o preço subiu, aí aumentou a relação. Mas só que o porco e o frango tem. E o preço não está subindo. Exato, então isso prejudica o consumo de carne bovina. O preço do boi é o preço da soja do milho. Hã? Do frango e do suíno. O boi é o preço da soja do milho. Indiretamente, né? 2 anos atrás, o boi deu 360 pouco mais do valor, soja era 220 pouco, milho era 100. E agora? Então, porque aí sobe o preço das outras proteínas. Então, esse é um fator baixista, porque se o preço do milho e da soja continuarem baixo, é o principal custo de quem produz frango e suíno. E essas carnes vão cada vez se tornar mais competitivas e o pessoal de baixa renda vai optar por essas carnes e acaba diminuindo um pouco o consumo de carne bovina. O ritmo de retenção de fêmeas pode ser mais lento do que o esperado. Por quê? Com esse índice de eficiência da pecuária, às vezes a gente acha que está aumentando o abate de fêmea, mas as fêmeas que estão abatendo, parte dessas fêmeas que já estava sobrando. Então, aumentou o abate de fêmea. Aumentou, mas era uma fêmea que já ia sobrar no mercado. Então, isso também pode afetar. E outra coisa é o dólar, né? O dólar está apreciado, assim, a relação em relação ao real, ele está mais caro, mais barato, e isso torna a nossa carne, que é a mais barata do mundo, um pouquinho mais cara em dólar. Então, isso aí pode prejudicar um pouco a competitividade da nossa carne, né? Então, é um fator que também pode influenciar. Um outro fator que o produtor tem que ficar atento é que a volatilidade da B3, isso aqui é em 2025, ela é maior do que o mercado físico. E isso gera, aqui é o mercado físico em 2025, ó, as variações da B3, elas são mais acentuadas do que no mercado físico. Isso gera oportunidades do produtor fazer proteção, fazer hedge. Para quem trabalha, então, por exemplo, quando tem um pico de preço, na B3 é uma oportunidade que o produtor tem de fechar um contrato, fechar uma opção e se prevenir para os períodos de baixa. Então, e o que pelo menos assim, a maioria dos analistas tem falado? Que 2026 vai ser um ano de mais volatilidade do que foi 2025. 2025 no físico não foi muito volátil. Foi um ano assim, né, o boi ficou ali 320, 300, 310, então foi... Hã? Foi o ano inteiro. Mas foi melhor que 2024, né? Então, aqui ó, 2024, ó. A gente teve no final do ano uma melhora do preço do boi e depois de 2025 ele andou de lado, né? Não foi bom? Não foi, mas, por exemplo, confinamento tinha margem, engorda tinha margem, então não era uma margem como foi em anos anteriores, mas era dava para trabalhar. Então, uma coisa que é positiva, né, são as exportações. Elas estão bastante... E a de frango também está boa. E a de suíno, eu há uns dias atrás estava boa, mas eu não sei o dado mais atualizado.
Por que é importante isso? Porque se o frango estiver ruim para exportar, eles vão pôr o frango aqui no mercado interno. E o frango é mais competitivo que a carne do boi. Pode afetar o preço do boi, mas não. As exportações de frango, elas estão indo bem. Então você consegue, vamos dizer assim, ela afeta menos o consumo interno do que poderia, né? Ô, João, e perspectiva de exportação de frango, de porco também é boa. A não ser que surja um problema, né? Não, mas é boa. E o setor está assim, está sendo favorecido, né? Porque milho e soja barato, o custo da alimentação cai bastante. Só que veja bem, tudo tem um senão, né? Por exemplo, frango e suíno, o preço está barato, os caras em 42 dias dobra a produção, aumenta a produção. Então, vamos dizer assim, aí pode, porque está barato, tem uma super oferta, pode prejudicar, né? Mas a perspectiva é boa no curto prazo. Existe uma perspectiva, né, de que o consumo aumente, né, principalmente por causa da Copa e das eleições. Então, a Copa vai ser à noite, favorece fazer churrasco. O Brasil, o time está ruim, se ele sair cedo, não vai ter muito churrasco, né? Então, tem um monte de fatores, mas o pessoal que é de carne prêmio fez uma estimativa que pode ter um aumento nesses 30 dias de pico da Copa de até 12% de aumento do consumo, principalmente de carne nobre, carne de churrasco, né? Porque no mês da Copa a turma faz 2 vezes mais churrasco do que em mês normal. Aí eu achei uma matéria lá que o cara entrevistou vários analistas, né? E os caras falaram assim, não tem dado que mostra que na Copa aumenta o preço do gado. Por quê? Porque às vezes coincide a Copa com a época de maior oferta de gado. Normalmente a Copa é junho, julho, que é uma época né, saindo da safra, né? Então, e tem um dado da Agrifato que mostra bem isso, que teve ano que teve Copa e a oferta a disponibilidade de carne era 48% maior do que o normal. E teve ano que era 18% menos. Então, às vezes, fala, na Copa a turma come mais carne. Mas, se tiver mais carne disponível, não vai ter muito a afetar o consumo. Mas todo mundo que você vê, assim, falando sobre o mercado de carne, fala, é um ponto positivo, diminuir não vai, pode aumentar o consumo, né? Então, o pessoal, principalmente de carne nobre, né, tá achando que vai ser favorecido pela Copa. E tem o efeito político, né? Tem o fundo eleitoral, tem fundão, coisas faz comício, investe lá circula mais dinheiro na economia. Então existe uma expectativa de que vai melhorar o consumo esse ano. A Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que é um órgão do governo, eles estão estimando que vai ter um aumento da inflação esse ano, e das causas é o aumento do preço da carne bovina. Então, a gente também não pode, assim como não dá para confiar na estatística do IBGE, tem outras estatísticas aí do governo que não dá para confiar. Mas o próprio governo falando uma coisa que é ruim para ele, que vai ter inflação, e um dos culpados da inflação pode ser a carne bovina. Isso aqui é um dado bastante interessante da Atenago, que eles mostraram, olha o risco que nós passamos. O preço não estava bom, mas podia ter piorado muito. Olha o que aconteceu com a produção de carne.
ela aumentou só de 2025 para 2024, 6,7%. Então ela foi aumentando, nós estamos aumentando bastante a produção de carne. Mas o consumo não aumentou na mesma proporção. Até de 2025 para 2024 diminuiu um pouquinho. Mas olha só, praticamente o consumo está estável. Agora, se o consumo está estável e você aumenta a produção, aumenta a oferta, o preço era para ter caído mais do que o que caiu. E não caiu por causa das exportações, que aumentaram muito. E enxugaram a disponibilidade de carne. A disponibilidade aqui é aquilo que a gente faz aquela conta lá, quilos de carne por habitante ano. Você divide a disponibilidade de carne que tem pelo número de habitantes, você sabe em média quantos quilos cada habitante come de carne por ano. Então a gente vê que a disponibilidade, ela se manteve constante, mas a produção aumentou. Se não dá esse boom da exportação, ia sobrar carne no mercado e o preço do boi ia despencar. Aí é o dado que eu falei, esse dado aqui, eu achei ele primeiro de tudo no Rabobank, mas a BIEC também cita ele, que a produção de carne está aumentando. Aqui, vocês vão ver que os dados é diferente, porque a Tenagro, nessa planilha aqui, ela só considerou o gado abatido de formal, aquele gado CIF, CISP e SIM. E esse dado aqui de produção total considera tudo, inclusive aí uns 10 a 15% aí de rebanho informal que é abatido. E a produção, 2024 para 2025 subiu, e há uma estimativa, isso aqui é estimativa, para 2026, de queda da produção. Se tem menos carne e os outros fatores de demanda não mudam, há uma expectativa que isso talvez melhore o preço do gado. Mas não é só a produção do Brasil que vai cair. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles fizeram uma estimativa lá, vai diminuir carne do Brasil, dos Estados Unidos, Austrália e Argentina, vai diminuir a produção e eles estimam aí uma retração de 2,4% na oferta de carne no mundo. Ou seja, vai faltar carne no mundo e o principal produtor de carne também vai produzir menos. Então, pode ser um fator a mais favorável aí ao mercado de carne, né? Outra coisa que pode influenciar positivamente é o dólar. O dólar, ele tá baixo, vamos assim dizer, né? Mas se o dólar subir, a nossa carne, que já é a mais competitiva, é a carne mais barata do mundo em dólar, ela vai ficar mais barata ainda. As nossas exportações vão se valorizar e isso vai trazer um efeito cascata para o mercado interno, porque o mesmo que compra boi China tem que comprar boi no mercado interno e pode subir também o preço do boi no mercado interno, mas para isso tem que subir o dólar. Num ano de eleição que tem uma certa instabilidade monstro, pode ser que isso aconteça, né? Então, existe aí essa situação aí, né? As exportações em alta, o consumo interno com perspectiva de crescer e a produção de diminuir. Seria assim um cenário perfeito para subir o boi. Mas vocês não ficam animados não, depois eu vou contar um negócio para vocês. Existe uma característica que é uma... Isso aí eu ouvi de um pecuarista falar isso, ele vai... Não vou poder... não lembro qual foi que falou, mas ele falou o seguinte, o maior mal do pecuarista é a eficiência do pecuarista, porque ele produz, quanto mais eficiente ele é, mais boi ele põe no mercado, e aí diminui o preço do boi.
Então, o maior inimigo do preço é a eficiência do pecuarista. E existe, né, um dos autores que eu olhei lá, falou assim, ó, se a atividade econômica for favorável ao preço do boi, aumenta o número de bois prontos para abate rapidamente. Por quê? Porque o cara vai confinar mais boi, vai tratar de mais animais e vai ter mais animais engordando mais rápido. Eu estava olhando o dado tem um dado do CPEA lá que eles põem ocupação de confinamento. Janeiro, a taxa de ocupação dos confinamentos em janeiro foi maior que 2025, que foi maior que 2024. Então, por causa do preço da comida, a reposição está ruim, boi magro está caro. Mas como a comida está acessível, tem muita gente ainda está viabilizando o confinamento, então está aumentando o confinamento. Então, e o atraso da chuva, né? Também, não chover de forma adequada, o cara tem que confinar porque não tem comida para o gado, né? E essa alimentação faz um giro mais rápido. Quando o produtor gira mais rápido o gado, ele recebe aquele fluxo de dinheiro e investe aquele dinheiro. Então, o dinheiro retorna para investimento e isso aumenta mais a oferta e pode prejudicar o preço. Outra coisa também, você tendo um rebanho mais eficiente, você precisa de menos gado para produzir a mesma quantidade de carne. É a comparação típica dos Estados Unidos e Brasil. O rebanho americano é muito menor que o nosso, e eles produzem mais carne, produziam mais carne que a gente. Por quê? Porque eles são muito mais eficientes. E o Brasil está caminhando para isso, cada vez 2,5% ao ano, melhor, na média, cada ano o pecuarista E a intensificação também tem um viés de baixa, por causa disso. Você pode aumentar a oferta e se a informação for negativa, também pode faltar gado, porque o cara falou, o preço do boi está ruim, não vou confinar, não vou tratar. Falta gado e o preço pode subir. Então, essa eficiência tecnológica que a pecuária brasileira conseguiu, ela está fazendo também, interferindo numa variação mais rápida ou menos rápida do preço do boi. Deixa o mercado mais volátil, né? Mais volátil, deixa o mercado mais volátil. O Alexandre Mendonça de Barros, ele escreveu um artigo aí esses dias lá, falando sobre a pecuária. Uma das características que ele falou assim, o produtor vai ter que aprender a trabalhar com volatilidade de preço, que é uma característica da pecuária que ele acha assim que vai ser o dia a dia da pecuária. As barreiras comerciais da China e México, isso aqui é um fator negativo, mas quem ouve o Notícias do Front lá do Rodrigo Albuquerque, eu sempre ponho lá no grupo Mais Arroba, ele falou um negócio muito interessante. A China considerou que a cota começa quando a carne chega lá na China. A partir de 1º de janeiro chegou um container e vai baixando da cota. Então, mais ou menos, pelo que o Brasil exportou em janeiro e exporta normalmente, essa cota vai atingir mais ou menos lá em julho, agosto. Se, vamos dizer assim, os números forem parecidos com o do ano passado. Aí, chega em julho, agosto, entra a sobretaxa. Aí vai ficar sobretaxa uns 2, 3 meses. Aí quando chegar em outubro, o gado que vai ser abatido em outubro, que vai ser enviado para a China, já vai chegar na China na cota de 2027. Então nós vamos ter aí uns 2, 3 meses sem a China. Então isso aí às vezes pode, né, vamos dizer assim, diminuir um pouquinho o peso que a China tem na carne exportada, que não é pequeno. China, em janeiro, comprou 50% da nossa carne. O México, que também colocou salvaguarda, compra pouco, né? Comprava mais, né?
Agora, um fator positivo é que os Estados Unidos, né, está comprando bastante carne, eles estão com um problema lá no rebanho deles, de diminuição do rebanho, passaram a ser importador da nossa carne, e eles pagam bem. Então, é um mercado aí que não vai substituir a China, mas é um mercado a mais para a gente amenizar o problema da China. A China vai precisar de carne. Quem vai fornecer a carne para ela, já que o Brasil vai estar sobretaxado? Ó, eles fizeram um programa de cota, por exemplo, pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer isso, mas pode acontecer sim. Por exemplo, a Argentina, a cota da Argentina é maior do que o que ela exportou o ano passado. Aí ela vende a carne dela para a China e compra a carne barata do Brasil, né? Pode acontecer isso. E tem a gente não sabe, um governo autoritário como o chinês, a carne na China custa $140, a nossa custa 60. Como é que, se a turma começar a reclamar lá de faltar de carne, você acha que ele vai favorecer o pecuarista? O Trump, que não é ditador, abriu as pernas para a carne brasileira porque ele não queria inflação de carne lá nos Estados Unidos. A China come bem menos carne que o americano, né? 7 quilos por habitante, média ano. Mas a gente não sabe como que o governo eles lá vão fazer. Uma coisa é certa, o que o governo falar é o que vai ser feito. Se o governo lá mudar de ideia, de repente ele fala, não, vamos aceitar. Hoje a informação que tem é que o governo, diz que a BIEC, o governo, tentaram negociar com os chineses, falaram assim, vamos fazer o seguinte, se a Argentina pode exportar 300 mil toneladas, mas eles só dão conta de exportar 100, dá essas 200 mil para mim. E parece que até o momento a chinesada falou, não, a cota é aquela lá, pronto, acabou. E na verdade, quem que está prejudicando o produtor chinês lá que produz boi a $140? É o brasileiro, está chegando carne, a gente está mandando carne de $60 para eles. Então, assim, do ponto de vista de mercado, não tem carne mais competitiva que a brasileira. Mas do ponto de vista do agricultor, do pecuarista dos outros países, não tem inimigo maior que o brasileiro. A gente chega lá muito barato, a gente é muito eficiente na pecuária. Então, mas o que a gente tem interessante, né, é o quanto que a gente é pulverizado, o tanto de mercados que a gente consegue vender. Em março, o pessoal do Japão vem avaliar o sistema de abate brasileiro. Se a gente começar a exportar para o Japão, é mais um mercado interessante, um mercado que paga bem. Se o Japão comprar, tem possibilidade da Coreia comprar, aí é mais um país interessante. Esse quadro aí, a Europa praticamente não consome carne nossa, não pega carne nossa, muito pouco. A Europa compra 5%, 4-5% do que a gente... Mas se sair essa relação do Mercosul aí, do mercado europeu aí, da União Europeia, se sair essa relação aí. O que o agricultor europeu obrigou os políticos a fazer? Porque lá o agricultor é privilegiado, o governo tem que ouvir. Eles botaram lá um negócio lá, no acordo, que é o seguinte: se até a briga, olha que briga boba que é, era assim, os agricultores queriam o seguinte: se entrasse mais do que 5% do mercado europeu de carne do Brasil, do Mercosul, eles tinham direito a sobretaxar, ou não podia entrar essa carne lá. A briga era que o pessoal estava brigando para ser 8,5%, e os agricultores queriam que fosse 5. Então, se de repente faz o acordo lá, na Irlanda é 120, 125 reais, $125 a arroba. A nossa é 60. Então vamos mandar carne lá para a Europa. A Irlanda é o maior exportador de carne europeu.
Aí deu 5%, vedou. Esse acordo aí, se vocês tiverem a oportunidade aí de se inteirar mais, tem um cara que se formou comigo, que chama Marcos Yankee, ele é professor lá do IBMEC e é especializado em mercado externo. Ele falou, o acordo, olha só, a única vantagem que ele falou do acordo para o produtor rural brasileiro, ele falou a única vantagem é que o produtor rural europeu é muito organizado, ele sabe agregar valor ao produto, ele tem um sistema sanitário bom e o brasileiro pode aprender com eles. Foi isso que ele falou que era a vantagem do acordo hoje, nos moldes que está lá. Não vai mudar. Então, assim, para o produtor vai mudar muito pouco. Vai mudar pouco. O que ele falou? Repete, ele falou o seguinte, a única vantagem do jeito que está o acordo hoje é que o agricultor europeu, ele sabe agregar valor ao produto, ele tem, por exemplo, em vez de vender leite, vende queijo, em vez de vender uva, vende vinho, ele sabe agregar valor, ele tem um sistema sanitário eficiente e nós podemos aprender com eles, mas assim, do ponto de vista de vender mais, colocar mais produto, não tem muita vantagem não, entendeu? Foi um acordo, eu, vendo quem estava negociando, eu também não esperava muita coisa, mas agora, então a Europa não... E assim, o europeu é o que menos importa, o que mais dá dor de cabeça. O negócio de rastreabilidade aí é culpa de europeu. Os caras querem boi rastreado, aí nós vamos ter que rastrear todos os bois, toda a cadeia, por causa de um mercado que compra 5% da nossa carne. E isso aí é um problema, inclusive, para o pequeno, O cara que vende mercado interno vai ter que rastrear, tem um custo a mais, fora a dor de cabeça. Não sei, quem trabalha com rastreamento aqui, sabe que é uma coisa, um sistema bem burocrático. Então, tinha que continuar o que era, opcional, Mas, fazer o quê, Vai ter que... Então, nós temos essa oportunidade aí que é os Estados Unidos, Então, o que o Carlos falou para o seu Sérgio? Só olha, aproveita essa fase que tem perspectiva de melhoria do preço, e investe em tecnologia, Passa suplementão, vai reter suplementação, vai reter fêmeas de qualidade e ele vai investir num confinamento lá na propriedade, melhorar o giro de animais na propriedade, Então, o Carlos até falou assim, isso é uma estratégia, que vale para todo mundo, Pelo menos os meus clientes que têm essa estratégia, a gente observa que eles têm vamos dizer assim, uma vantagem comparativa com o pecuarista tradicional, Enquanto os outros estão vendendo por necessidade, você vai vender por estratégia. Então, imagina que você fez silagem na sua propriedade. Todo mundo está tendo que vender gado barato ou mandar para o confinamento porque não tem pasto. Mas você tem silagem. Você está comprando bezerro barato e tratando na sua propriedade. Então, a ideia que a gente quer é isso, que você tenha uma estratégia de médio e longo prazo que você consiga sobreviver às adversidades do mercado, essas oscilações muito grandes que vai ter, Então, quem, como o Alfredo, continuar naquela expectativa de que, com o preço alto, todo mundo melhora a margem, mas nem todo mundo vai ter uma propriedade eficiente e rentável. Às vezes você melhorou a margem e depois dali os seus custos de produção de arroba vão aumentando e então você tem que montar uma estratégia de médio e longo prazo para a sua propriedade e lá na frente você tem que produzir
porque as margens elas vão achatando, né? Então a gente tem que cada vez pensar nisso. Em 2025 já começou a ter esses sinais da virada do ciclo, né? Para quem estava antenado, né? Os bezerros subiram, o boi gordo melhorou em relação a 2024 e confinamento estava viável. Em 2025 estava sobrando dinheiro, não como aquele ano que o nego ganhava mais de R$1.000 por cabeça, mas estava. E as exportações no ano passado foram recordes, né? Então, o que fazer em 2026, né? A gente tem que melhorar, aproveitar os preços bons e melhorar a nossa propriedade, né? Quem ficar naquela mesmice, aquela coisa, às vezes vai perder uma oportunidade de ganhar mais, de transformar a propriedade dele, né? Então, pessoal, peço desculpa aí, acho que eu me alonguei um pouco, mas já está acabando. Ó, isso, queira você queira ou não, está acontecendo. A pecuária, ela está passando por uma transformação. Aquela pecuária não vai acabar. Esse negócio, tem gente que fala, pecuarista que não se modernizar vai acabar. Mentira, isso não vai acabar. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, está havendo uma concentração de produtores maiores e uma menor produção daqueles produtores pequenos. Então, vamos dizer assim, o que está acontecendo? Antigamente, 15% dos produtores, 30% dos produtores produziam 50% da carne, hoje é em torno de 15% a 20% dos produtores produzem 50% da carne. Então, o que está acontecendo? Está aumentando aqueles grandes produtores, pessoas que vendem mais animais e diminuindo aquela... Mas não vai acabar. Você acha que o cara que... vou falar um exemplo de Ainumas, porque eu estou lá. O cara herdou um sítio lá, tem lá 20, 30 alqueires, tem umas vacas lá, ele trabalha na Cocal, ele não vai largar a pecuária. Ele vai continuar produzindo, a não ser que a Cocal queira arrendar a propriedade dele. E se a margem por área for muito baixa, existe essa possibilidade. Mas, normalmente, o cara vai continuar na atividade. Tem um trabalho da CAT, eu não sei dizer agora o número, mas, por exemplo, a maioria dos pecuaristas de São Paulo tem outra atividade além da pecuária. Então, muita gente tem atividade pecuária como uma reserva de valor. Então, a atividade o produtor tradicional não vai acabar. O que vai acabar? O que vai diminuir? A produção de carne vai migrar para cada vez propriedades mais eficientes, cada vez mais essas pessoas vão ter uma participação maior no mercado de carne. Há 30, 40 anos atrás, não sei quem lembra disso, falar quando começou a montar Carrefour, esses hipermercados aqui, pequeno supermercado vai acabar. E não acabou. Por quê? O cara tem uma estrutura familiar, ele trabalha com custo baixo, no bairro, lá, atende bem. Então, vejam bem, a pecuária de pequeno porte, ela não vai acabar. Mas a pecuária ineficiente vai diminuir cada vez mais. Isso é fato. E a gente está passando por essa fase de transição, né? Hoje, nós temos essas duas fases convivendo. Nós temos propriedade extremamente eficiente e propriedades que o produtor faz daquele mesmo jeito que o vô dele fazia e está tudo certo, ele consegue ganhar dinheiro, consegue sustentar a família, os filhos estudam do mesmo jeito. Então, mas a médio e longo prazo a pecuária está se tornando cada vez mais eficiente e esse sistema vai passar para um sistema de gestão mais profissional. O produtor tem que conhecer os custos, tem que ter um plano para a propriedade, montar uma estratégia, a hora de comprar, a hora de vender, tem hora que está melhor para comprar insumo, tem hora que não está. Então, é isso que vai acontecer. Então,
Pessoal, está quase acabando, quase acabando. Peço desculpa que hoje eu me alonguei um pouco. Olha só, o que eu queria deixar como mensagem final, fora a última, hein? Fora a última vocês têm que me ouvir a última. Mas antes da última, o que eu queria deixar como mensagem é que vocês têm que entender o ciclo pecuário e usar ele a seu favor. Aproveitar as oportunidades que o ciclo pecuário oferece para cada pecuarista. Fazer um planejamento da sua propriedade para aproveitar essas oportunidades. Você ter isso lá no seu planejamento, se perder um tempo, fazer um projeto para a sua propriedade, para você aproveitar isso e investir em confinamento, né? Ou seja, como o Sérgio, não espera o futuro chegar e constrói. Pessoal, última coisa, eu estava lá fazendo a palestra, eu falei, rapaz, esse negócio está muito otimista, vai faltar carne, a exportação está bombando, o consumo interno vai aumentar, tudo favorável. Eu falei, está muito otimista, isso aí não é pecuária do Brasil. Aí eu lembrei de um podcast do Notícias do Fronte, do Rodrigo Albuquerque, que ele fala sobre os cisnes negros. O que são os cisnes negros? Quando você pensa que está tudo bom, aquele mar de brigadeiro, surge um cisne negro. É um termo econômico para designar uma situação que é uma raridade extrema, nem sempre acontece aquilo, mas afeta o seu negócio. Tem um impacto desproporcional na atividade econômica que você exerce. E ela tem uma previsibilidade retrospectiva. Isso aqui é o melhor. Alguém aqui sabe o que é previsibilidade? Sem ler, hein? Sem ler. O que é previsibilidade retrospectiva? Isso aí é igual a esposa. Quando você erra o caminho, ela fala assim, eu já sabia que você ia errar. Aí, isso é aquela coisa assim, ninguém sabia que aquilo ia acontecer, mas depois que acontece, o cara fala assim, eu sabia que isso ia acontecer, né? E são fatos que pode acontecer, você tomar prejuízo e você não ter o que fazer. E eu vou dar alguns exemplos. Segundo o Rodrigo Albuquerque, no Brasil, acontece um desses eventos a cada 8 meses, em média. Operação carne fraca, vocês lembram? Prejuízo que deu para o produtor? Hã? Tem a vaca louca aqui, ó, em 2021. Ficou 100 dias sem exportar para a China. Eu lembro que acho que foi em setembro. Se você olhar o preço do boi em 2021, estava assim, aí ele tem um dente, depois ele sobe de novo, que foi a questão da vaca. Isso aí, então vejam bem, pode ser que 2026 seja um ano muito bom. Aparentemente os fundamentos são para que seja um ano bom. Mas pode aparecer um cisne negro aí e atrapalhar tudo. Então a gente tem que... o que eu falo, né? A pecuária é um passo de cada vez, né? Você não pode ser atirado, né? Você tem que ir fazendo... Porque se a coisa dá uma zica, você consegue sobreviver e aproveitar a próxima fase de alta, né? Então era isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos aí. E estamos aí disponível para aquela troca de experiências final aí que a gente tem no café. Pessoal, todo mundo assinou a lista? Não. Opa, assina a lista aí para a gente fazer o sorteio de 2 pluviômetros, uma ordem de serviço lá da Raposo Pneus. Como assim? A indústria tem uma forte relevância, a força da indústria, o mercado, Marfrig, Nordeste, etc. Olha, até
até o Trump reclama da indústria. Né? E eu acho, assim, pessoal, a minha opinião sobre os frigoríficos conseguirem derrubar o preço do boi. Eu particularmente acho o seguinte, eles vão tentar, mas quando falta boi, não consegue. Não consegue. É exato, não tem. O mercado comprador é oligopolizado, que a gente sabe. Se vê que vai atrapalhar, vai aparecer signos vermelho, azul e amarelo. Você pode espera. Você conhece, está na mão de quem? Do JBS. Se dizerem que o boi vai subir, vai faltar mercadoria e exportação tal. Então. O último a perder são eles. Você sabe. Esse povo vai colar na planta em cima da mesa, é assim. Então, essa possibilidade aí existe, né? A gente, no Brasil é assim, né? Então, pessoal, enquanto vocês terminam de assinar aí, agradecer aqui os nossos apoiadores, né? Então, queria agradecer a João Menezes Associados, a Semente Soesp, Coima, Premix, Cicobi, Credivale, Raposo Pneus, Raça Forte, Liane Veículos, De Carvalho, John Deere, Boitel Chaparral, Leilo Sul, a Massari, a Única, Bolos da D e o GPB. Pessoal, então agora vamos fazer aquela nossa troca de experiência. Enquanto isso, termina de assinar, aí eu vou fazer o sorteio de um vale serviço ou produto da Raposo Pneus e 2 para o Viômetro.